Olá! Hoje a gente vai descobrir o que tem dentro deste curso Atendimento Memorável. Do que trata esse encontro que a gente vai ter aqui? Bom, primeiro, antes de começar o curso, eu queria fazer uma proposta para vocês. Que vocês ou imprimam as aulas em PDF ou separem um caderno bonito aí de vocês para fazer anotações à mão. Por favor, por que isso é tão importante? Porque tem vários estudos que mostram que a gente se lembra mais e assimila melhor o conteúdo quando a gente consegue escrever à mão aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está entendendo. Anotar palavras-chave, anotar ideias ou perguntas que vem à mente na hora que a gente está ouvindo alguma coisa. Enfim, é muito importante que a gente consiga escrever à mão, até porque essa é uma habilidade que está sendo perdida. Ela levou milhares de anos para ser desenvolvida, a escrita à mão. A gente teve que treinar o nosso corpo para escrever. O nosso corpo não foi feito para escrever, o nosso cérebro para conseguir fazer os sinais gráficos enquanto a gente ouve, ou para traduzir o nosso pensamento em forma de sinais gráficos. A gente está jogando tudo isso fora com a informatização das coisas, com a inteligência artificial. Hoje em dia tem gente que nem sequer digita mais, só fala, só pede as coisas. Então a gente está perdendo muito, porque quando a gente escreve, principalmente quando a gente escreve à mão, o nosso cérebro não foca só nos símbolos gráficos que representam os conceitos que a gente está tentando aprender. Ele também precisa controlar o ajuste fino da nossa mão. Tem vários músculos envolvidos aqui nesse simples movimento de escrever, de pegar um lápis. A gente tem um refinamento de músculos, de nervos, enfim, o nosso cérebro inteiro está trabalhando para que a gente consiga escrever, gente. Isso foi desenvolvido por milhares de anos e a gente está perdendo isso. Então, por favor, se acostumem a escrever à mão e tentem assistir às aulas escrevendo as ideias que vêm à mente de vocês. Depois, se alguma pergunta que vocês têm ou alguma dúvida não foi respondida, vai lá na comunidade e pergunta, porque aí a gente pode talvez até fazer uma aula extra e deixar disponível para vocês só com as perguntas e as dúvidas das pessoas, tá bom? Então, combinado, gente? Vamos tentar pegar um papel, pegar um caderno bonito, separar só para esse curso, ou imprimir as aulas e anotar mesmo do lado das transparências. Eu também fiz as linhas do lado para facilitar a vida de vocês. Mas, por favor, escrevam à mão. Tem gente que escreve no iPad ou no tablet, que dá para escrever à mão? Beleza, também vale. Mas o ideal era sentir a textura do papel, voltar a exercitar essa habilidade que a gente está perdendo, tá bom? Esse desenho aí eu fiz no iPad à mão, é uma ilustração minha. Eu também estou tentando não perder essa habilidade. Eu também escrevo à mão, planejo todas as minhas aulas na mão. Apesar de a gente ter ferramentas incríveis hoje em dia, mas a gente não pode deixar essa habilidade se perder, tá bom? Eu acredito que vocês vão aproveitar muito mais o curso se vocês colocarem em prática essa habilidade. Combinado? Então tá. Então o que a gente vai ver nesse curso? A primeira parte são conceitos. Por isso tem esse hipopótamo aí gritando, porque eu sei que vai ter gente reclamando que vai pular essa parte, porque conceitos. Mas calma. Calma que a gente vai falar sobre isso depois. Depois a gente vai ver ferramentas, exemplos e prática, principalmente prática, porque o único jeito de a gente aprender realmente um conceito, uma coisa, é a gente colocando essa coisa em prática. Então a gente vai ter exercícios. E por fim a gente vai conversar sobre para fechar o pacote, né? O que a gente viu, do que a gente viu, o que a gente tem que prestar mais atenção, em que condições essas coisas todas são válidas. Enfim, uma conversa final. Tá bom? Mas vamos começar aqui pela parte de conceito, gente. Eu não vou dar nenhum conceito agora. Eu só estou vendo que todo mundo vai fazer meio que essa cara dessa moça que eu fotografei no museu. Por quê? Porque todo mundo acha que já sabe os conceitos básicos relacionados ao atendimento ao cliente. Só que é interessante a gente
repensar esses conceitos para todo mundo ficar na mesma página, porque às vezes eu falo a palavra marketing e dentro da cabeça de um aluno, marketing tem um significado, dentro da cabeça de outro aluno, tem um significado diferente. Design é a mesma coisa. Cliente, uma palavra simples como cliente, tem significados diferentes. E eu vou apresentar uma nova forma, pelo menos para algumas pessoas vai ser nova, uma nova maneira de olhar esses conceitos. Eu prometo que não vai ser chato. Inclusive, vocês já devem ter percebido que a minha maneira de apresentar as ideias nesse curso é usando as minhas fotos pessoais. Essa foto que eu tirei numa feira de móvel em Milão, e essa luminária em forma de jacaré eu achei muito exótica. E por que eu coloquei essa imagem aí para representar os conceitos? Porque, gente, se eu falasse para vocês, eu vou usar um jacaré na minha mesa de jantar, talvez cada um de vocês ia pensar uma coisa diferente. Quando eu coloco uma imagem mostrando como o designer dessa sala usou o jacaré na sala de jantar, fica mais claro para todo mundo entender a mesma ideia do que a gente está falando, para que não fique cada um pensando uma coisa diferente. E aí, no final das contas, as pessoas estão com dúvidas, a coisa não ficou bem entendida, porque não estava todo mundo entendendo o jacaré igual aos outros. Então, por isso que eu estou sempre usando imagens, sempre usando metáforas, sempre tentando esclarecer o máximo possível aquilo que eu estou falando, porque isso é muito importante. Se a gente não começar daí, aí a gente vai ter um problema, porque vai ser muito mais difícil de a gente conseguir transmitir ferramentas, utilidades das ferramentas, tarefas, enfim, coisas que a gente pode usar, se os conceitos não estão claros. Então, por favor, não pulem essa parte. Eu juro que não vai ser tão chato quanto parece. Eu vou tentar fazer com que seja interessante para vocês e que vocês pensem de uma maneira diferente aquelas palavras que talvez todo mundo já tenha ouvido milhões de vezes e, quem sabe, nunca tivesse pensado a respeito delas. Depois, gente, nesse curso a gente vai ver ferramentas e exemplos. Por quê? Exemplos eu acho fundamental para a gente entender a ideia, porque se a gente não tem exemplos, a gente fica só naquela coisa muito subjetiva, muito abstrata, e, de novo, dificulta a comunicação. Então, materializar aquilo que a gente está falando é uma coisa importante para que todo mundo consiga entender o que a gente está falando. Isso aqui também é da Feira do Design de Milão, que é um projeto de um designer que eu achei bem interessante. E por que eu coloquei essa imagem aí? Para todo mundo sentar nesse sofá fofinho, ficar tranquilo que o curso vai ser legal, vai ser colorido, vai ser cheio de exemplos. E eu vou mostrar para vocês, talvez, algumas ferramentas que a gente vai aprender a usar. A jornada do cliente é uma ferramenta bem conhecida, principalmente para quem trabalha com design thinking e design de serviços, ou UX design também, user experience. Então, é uma ferramenta bem comum, ela tem várias maneiras de ser aplicadas, a gente vai ver alguns exemplos mais simples e outros nem tanto, e aí você vai adequar à sua realidade. Depois a gente vai ver outro tipo de ferramenta. Na época que eu dei aula na FGV, a gente usava um livro-texto da própria FGV, e eu sempre vou citar as referências que eu utilizei, que eu achei muito interessante para trazer aqui para vocês, que um grupo de professores classificou, rotulou, ou separou um número de perfis de clientes possíveis, e eles catalogaram de que maneira que você podia negociar ou você podia tratar esses clientes. Eu achei super interessante aqui para trazer para vocês. A gente vai ter uma aula falando só sobre relacionamentos. Vocês pensaram que era só sobre atendimento memorável, mas se você tiver algum problema aí no seu casamento ou no seu namoro, ou no seu ficante, quem sabe pode ajudar também, porque a gente vai ver algumas coisas aqui que podem ser úteis. Brinde, gente, brinde é uma coisa muito importante. Vai ter uma aula só sobre brindes, porque isso é mais importante do que parece. A gente vai ver coisas também sobre negociação, vai ter ferramentas de negociação, e a gente vai ter uma aula sobre inteligência artificial. Eu não vou falar em exemplos específicos, assim, pega esse aplicativo e usa assim, porque eu não sei quanto tempo esse curso vai ficar disponível. E todo dia eles estão lançando coisas novas na área de inteligência artificial. Mas se a gente entender o conceito
o funcionamento, as funções principais, o que a gente pode ter de ferramenta, fica mais fácil de a gente usar a inteligência artificial a nosso favor e não só colocando um monte de bot burro que deixa as pessoas mais irritadas e vai ser um atendimento memorável no sentido negativo, né? Porque a gente é atendido por inteligência artificial mal treinada e isso é muito, muito desgastante. E fica, a pessoa nunca mais esquece, mas não é por um bom sentido. A gente quer atendimentos memoráveis que fiquem uma lembrança boa, não uma coisa que eu não esqueço mais porque foi péssima. E também a gente vai ter algumas coisas práticas, que vão ser atividades para fazer no final de cada módulo. Então, não vou corrigir, porque não é certo e errado, são coisas que você vai colocar na prática, na sua prática, e você vai entender como que aquilo serve para você. E a gente também vai ter a comunidade do curso para perguntas e respostas, né? Ali na descrição do curso a gente vai ter tudo certinho, como é que funciona. Então, por que eu coloquei essa imagem, que também é da Feira de Milão? Porque isso aqui, olha só quantas maneiras diferentes que a gente poderia pensar um descascador de nozes, um quebra-nozes, uma ferramenta que quebra a casca de nozes. Tem infinitas possibilidades. E por isso que eu coloco que a prática, a gente tem um conceito e a prática tem infinitas possibilidades. Eu adorei essa peça, que é um quebra-nozes, mas ele é totalmente diferente do que a maioria de nós conhece, pelo menos eu nunca tinha visto um modelo desse. E é isso que eu quero fazer, com que a informação chegue para vocês de uma maneira divertida, interessante, instigante, que vocês comecem a prestar mais atenção no mundo, nas coisas, nos detalhes, para que finalmente os seus clientes fiquem realmente encantados com vocês. Tá bom? Vamos lá? Vamos abraçar essa ideia, vamos fazer o nosso atendimento mais diferente de todos os atendimentos possíveis e que a gente realmente faça as pessoas se lembrarem de nós de uma maneira muito positiva e inesquecível, memorável. Vamos? Então vamos lá.